Em Mateus 28, dos versos 16 a 20, nós encontramos o último encontro de Jesus com os discípulos antes que ascendesse ao céu. O Senhor Jesus marcou esse encontro com eles. Veja lá no verso 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Veja, Jesus tinha marcado um encontro. Vocês vão encontrar comigo lá no monte. Era um encontro marcado. Eles atenderam a ordem de Jesus. E quando o viram, o adoraram e alguns duvidaram. E aí então Jesus vai dar a eles as últimas recomendações, a última recomendação. Vai dar a ele o que a Bíblia chama, e os teólogos chamam de a grande comissão evangélica. Verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ora, toda a autoridade, irmãos, o Senhor Jesus tinha toda a autoridade. Por quê? Porque ele havia vencido Satanás. Ele havia ressuscitado. E agora ele ia voltar para o céu. E ele tinha, então, toda a autoridade no céu e na terra. Mas veja só, por conta dessa autoridade, ele agora fala assim: Ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações. É como se ele estava falando assim: porque eu tenho toda a autoridade, sabe? Eu tenho toda a autoridade. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um comissionamento, uma missão global. Não era uma missão pequena, era uma missão para toda a terra, uma missão para todas as nações. Como é que devia ser? Fazer discípulos de todas as nações. Aí que estava o imperativo: ide fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus deu uma missão: ide fazer discípulos, batizem, ensinem tudo o que eu tenho mandado, mas eu vou estar acompanhando vocês até a consumação dos séculos. A promessa de permanecer com a igreja, de permanecer com seus filhos missionários, até o final, até a consumação dos séculos. Qual o foco da missão, então, irmãos? O foco da missão é fazer discípulos. O propósito da missão. Veja o texto da lição. É importante destacar que na grande comissão, o único verbo de ação no imperativo é façam discípulos. Ensinar a todos, batizá-los e compartilhar os ensinamentos de Jesus com o mundo inteiro são as características do processo do discipulado. Ao fazer discípulos, você vai ensinar. Ao fazer discípulo, você vai ensinar todas as coisas que o Senhor havia dito. Você vai batizá-los, ensinando tudo o que tem ordenado. Isso é fazer discípulos, isso é o discipulado. Jesus claramente conduz os discípulos na direção de um propósito. Qual o propósito? Fazer discípulos. Essa é, de fato, uma das mais importantes passagens missionárias da Bíblia. Ela termina com a promessa da presença contínua de Jesus com os seus seguidores. Essa comissão, irmãos, que foi dado, esse comissionamento, que foi dado aos discípulos, lá no primeiro século, lá pelo ano 30 e pouco, no primeiro século da igreja cristã, quando estava se formando, ainda nem tinha se formado a igreja cristã. Esse comissionamento é dado para nós também hoje. Esse comissionamento é universal. Esse comissionamento é atemporal. Ele serve para o mundo todo e ele serve em qualquer época. Essa é a obra de todo o crente. O ministério de todo o crente. Veja lá o texto da nossa lição também. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Não existe, irmãos, discípulo do Senhor Jesus que não seja missionário. Todo aquele que é discípulo do Senhor Jesus nasce como missionário. Aquele que bebe da água da vida se torna uma fonte de vida. E o que recebe se torna um doador. Veja, irmãos, é uma doação contínua. Você bebeu da água da vida, agora você vira fonte. Você recebeu do Senhor Jesus, agora você dá. A graça de Cristo no coração é uma fonte no deserto,
fugindo para satisfazer a todos e fazendo com que aqueles que estão quase a perecer fiquem ansiosos para beber a água da vida. Esse é um texto de Ellen White no livro O Desejado de Todas as Nações. Essa é a obra de cada um de nós, irmãos. Essa é a obra de Deus. Mas ele comissionou essa obra para nós. Nós estamos comissionados a fazer essa obra. Fazer discípulos. Que Deus nos abençoe e que a gente possa realmente fazer essa obra de acordo com o plano de Deus. Fazendo discípulos, ensinando, batizando, ensinando tudo que o Senhor ensinou, sendo fonte, jorrando água da vida para as pessoas necessitadas de salvação. Que Deus abençoe todos nós nessa missão, no foco da missão, fazer discípulos.